Trazido um caso de mais um homem covarde, cruel, sabe? Aquela pessoa que aparentemente no dia a dia se faz de um bom homem, de um bom moço, de um bom marido, de um bom pai, mas na verdade não é nada disso. Ele é cruel, é covarde, é descontrolado. E na maioria das vezes, em situações assim, coloca a culpa na bebida, porque é muito mais fácil falar assim, eu perco o controle quando eu bebo demais, então não bebe. Olha a história que eu trago aqui para o senhor e para a senhora nesse momento. Cadê as imagens? Gente, atenção. Para essa imagem para mim, Daniel. Essa moça que está olhando aqui, sabe? O raio-x da cabeça, por incrível que pareça, ela segura, vamos dizer, o raio-x, a foto de 2 balas alojadas na região da cabeça, né? Considerando a cabeça e o pescoço. Uma bala foi parar na cabeça e o outro no pescoço. Ela está segurando o raio-x. Elvis, ela foi baleada, se recuperou e está contando história do que aconteceu. Não, é recente isso, aconteceu agora. Ela foi baleada pelo cunhado e ela chegou no hospital, pode soltar a imagem por gentileza, andando. Ela chega com um sangramento, os médicos que estão lá dizem o seguinte, você está contando que tomou um tiro, mas deve ter sido de raspão. Ela não sabe, a bala está alojada. E aí, quando tira o raio-x, o que os médicos constatam? Que realmente ela foi atingida por 2 disparos. Um que acerta a cabeça e o outro no pescoço. Milagre? Só pode ser um milagre. Impossível, né? A gente imaginava uma pessoa que foi baleada na cabeça, no pescoço, 2 tiros, consegue chegar andando no hospital e depois sair andando, como se nada tivesse acontecido, porque claro que aconteceu, né? É muito grave. E quem atirou? O cunhado dela. Uai, Elvis, o que aconteceu nessa história? Aí a gente vai lá para outro ponto, porque aqui é o resultado e a gente começa com algo que a gente chama de milagre. Independentemente da crença que você tem, é algo muito maior que a medicina pode explicar, porque é um tiro na cabeça. Só ali a gente já imagina o pior. Mas o que aconteceu para ela levar esse tiro na cabeça e no pescoço? Tem as imagens do local onde tudo ocorre? Na sequência do disparo, era uma festa de carnaval. Esse aqui é o atirador, esse aqui é o cunhado dela. Estavam todos numa festa de carnaval, ele chumbou a cana no grau máximo que você imaginar. Me volta a imagem inicial, por gentileza. Tá na festa, há desconfusão. Aqui, essa aqui é a esposa dele, com uma criança de colo. E aqui a outra vítima ao lado. São as irmãs, são irmãs, né? Então nós estamos falando da esposa e da irmã dela, que é o cunhado, que é a moça que levou um tiro na cabeça e no pescoço. Há uma confusão nesse local. A própria esposa percebe a situação. Meu marido, quando ele bebe, a gente sabe que ele não fica legal, ele fica violento. Vambora? Vambora, vambora? Todo mundo foi embora. E aí, esse é o momento em que, depois de arrumar uma segunda confusão na casa, ele pega a arma, vai para cima da cunhada, atira na cunhada, daí o desfecho da história que nós mostramos, e também vai para cima da própria esposa e lasca uma coronhada na cabeça dela, na maldade. Ele está armado. Tem um homem ao lado dele aqui nessa história que é o primo dele, tá, gente? Como pode, não? Como pode? Aí a desculpa tá aqui, ó. O sujeito quando bebe, fica fora de controle. Então não bebe, então não beba. Mas aí tudo isso acontecendo. Resultado dessa história, as 2 vítimas, né, que são irmãs, sendo uma delas, portanto, a esposa do agressor e a outra cunhada, largaram tudo lá no norte do estado, vieram para BH e aqui, nesse momento, conversaram com a nossa equipe de reportagem para trazer outros detalhes dessa história. Você tem uma vítima que vai falar de um milagre, você tem uma esposa que está condenando o próprio marido, que não consegue mais viver ao lado dele porque sabe que é perigoso. E o sujeito, o que aconteceu com ele nessa história? É o que você vai acompanhar na reportagem da Regiane Moreira. O raio-x tirado no hospital mostra o que a vítima acredita ser um milagre. Ela foi baleada na cabeça e no pescoço. Por incrível que pareça, chegou e saiu da unidade de saúde caminhando. Muita coisa eu não lembro. Muita coisa eu não lembro. Igual como eu cheguei no hospital, eu não lembro. Eu lembro que eu entrei na viatura. Depois que eu cheguei no hospital, eu não lembro. Depois eu já lembro que eles fizeram o raio-x em mim. Aí falou assim que eu tinha tomado de raspão porque não tinha possibilidade de eu ter chegado no hospital acordado com 2 balas na cabeça. Só que aí quando eles viram o raio-x, eles ficaram assim, não é possível.
Tanto que o médico que estava lá de plantão, ele chamou outro médico para analisar, porque eles não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo. Eles falaram que é impossível, não tem como. O crime aconteceu na cidade de La Sance, no norte de Minas. O suspeito aparece em uma praça durante uma festa de carnaval. Ele está sem camisa e usa um boné. O homem está com a companheira e o filho do casal de 10 meses, além da cunhada e de outros parentes e amigos. A mulher dele conta que o autor estava bêbado quando ela decidiu ir embora. Que nós estávamos na praça. E eu falei com a minha irmã que eu ia embora porque ele tinha que trabalhar amanhã. E ele já estava bêbado. E quando ele está bêbado eu não gosto de render porque eu conheço muito bem. Porque qualquer coisa, se você ri, vamos supor que você olha pro vento, ele fala que você está olhando para homem. Que você está encarando homem. Que se eu ficar conversando com a minha irmã, ele fala que eu tô de tititi, que eu tô conversando de homem. Aí eu falei com a minha irmã que eu ia embora. Aí chamei ele para ir embora. Aí ele falou que só ia no banheiro. Aí eu fiquei esperando, coloquei minha bebê no canguru. Fiquei esperando, aí eu falei com a minha irmã que tá demorando demais. O homem de 30 anos ficou preso no banheiro de casa. Ele gritou pedindo ajuda, mas ninguém escutou. O suspeito teria se machucado ao tentar abrir a porta. Eu tentei empurrar a porta não abriu. Aí foi quando minha prima veio e deu um chute na porta. Na que a porta abriu, ele estava em cima do vaso, com o braço todo sangrando. Aí ele empurrou minha irmã e me deu um tapa na cara e falou que a culpa era minha. O homem foi socorrido pelo SAMU e levado para uma unidade de saúde, mas acabou fugindo de lá. Em casa, o suspeito fez ameaças contra a cunhada e a prima dela. Já era noite quando ele aparece entrando e saindo de casa carregando uma arma. Em um dos momentos, ele está ao lado de um homem que, segundo a vítima, é primo dele. O momento exato do crime não aparece nas imagens. Eu não vi que ele estava com a arma, eu achei que ele estava com um pedaço de pau. Aí eu só fui afastando para trás e ela tentando segurar ele. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso, não atira. No que ela falou, não atira, eu virei para correr. Na hora que eu virei para correr, eu só senti. Aí, na verdade, eu não senti assim na hora. Como meu sangue estava quente, eu ouvi o barulho, aí eu meio que parei assim e falei, não, pegou na minha irmã. Na hora que eu olhei pra trás assim, eu senti o sangue assim em mim. Aí eu coloquei a mão, na hora que eu coloquei a mão, falei, pegou em mim, aí eu corri. Aí eu corri assim, atravessei a BR e saí descendo no mato lá correndo. A vítima chegou a mandar áudios para a família pedindo socorro. Me deu um tiro na minha cabeça. Ai! A surpresa veio no hospital. Havia 2 balas alojadas no corpo da vítima, uma na cabeça e outra no pescoço. Chegando no hospital, eles olharam, fizeram o raio-x, aí constatou que foram 2 balas, tanto que eles ficaram assim, sem entender porque quem leva tiro na cabeça, né? É muito raro eu ter chegado lá consciente e eu fiquei consciente o tempo todo. Desmaiei só uma vez lá dentro que eu perdi a consciência. Aí eles fizeram o raio-x, eles acharam que tinha pegado de raspão, mas no raio-x consta uma bala aqui e uma aqui perto da coluna. Aí depois eu fiquei chamando a minha irmã, preocupada com ela, cadê minha irmã, cadê minha irmã? Aí quando ela entrou ela entrou com curativo, foi onde eu perguntei ela o que aconteceu, e ela falou que depois que eu corri, ele veio pra cima dela e deu uma coronhada na cabeça dela. Só de eu ter chegado consciente já foi um milagre, e eu saí de lá também consciente andando pela porta da frente. Só que com a bala alojada, porque não tem como tirar agora, porque tá inflamado. E depois de 6 meses eu vou retirar a bala que tá aqui. A daqui não vai dar para retirar porque está muito próximo da coluna e corre o risco de eu ficar paraplégica. O homem foi preso e levado para Várzea da Palma, a 30 quilômetros de La Sance. A vítima voltou para Belo Horizonte, onde mora, e trouxe a irmã para ficar com ela. O casal estava junto há quase 5 anos. A mulher dele conta que o autor era tranquilo, mas se transformava quando bebia. Ela já teria sido agredida em outra ocasião. A primeira vez que ele foi agressivo comigo, minha mãe estava lá em La Sance, e aí ele ficou no barzinho com a mãe dele, e aí eu chamei ele pra gente poder vir embora. Quando chegou em casa, peguei as roupas que tinha batido na máquina de serviço dele, tava estendendo a roupa. E aí ele começou a falar que eu gostava de vagabundo, de levar tapa na cara. Eu falei com ele que eu nunca tinha levado tapa na cara, que eu nunca nem apanhei do meu pai. Me pegou pelo pescoço, bateu minha cabeça na parede. E aí ele foi lá e me engarrou por trás, lá dentro do quarto. Minha avó pediu, pelo amor de Deus, pra ele não fazer isso. Aí ele me soltou, deu um murro no guarda-roupa. E o guarda-roupa caiu até no braço da minha avó, machucou. Aí eu consegui sair lá pra fora, peguei minha filha, fui pra um bar pedir ajuda. A própria mãe, a irmã,
Qualquer um fala que ele não pode beber, que ele se transforma. Só que igual eu falei com ela, ele tem 30 anos, eu não posso ficar falando o que ele pode fazer.